Olá, aqui é o Yuri, e o que a gente vai aprender na videoaula de hoje? Vamos lá! Então a gente vai ver rapidinho sobre o Figma, como que ele funciona, as principais funcionalidades, tá? Eu vou passar, na verdade, para vocês alguns links de algumas videoaulas mais completas sobre o Figma. Nós temos aí no YouTube vários tutoriais, tá? Tem alguns com mais de 1 hora de duração, porque o Figma ele tem bastante coisa para aprender. Mas eu sei que alguns de vocês não têm muito tempo, então eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais curto aqui, um pouco mais objetivo, tá? E eu vou mostrar as coisas mais básicas do Figma. E depois, para quem tiver mais tempo, eu sugiro fortemente assistir aos outros vídeos que eu vou indicar para aprender mais sobre o Figma. Então, bem rapidamente, né, o Figma é figma.com, é um software online, mas também dá para fazer o download e fazer funcionar no computador, né, num software instalável. Eu vou fazer o login aqui, ok. Escolher aqui minha conta do Google. Ok, aqui eu tenho alguns projetos que eu já criei. Eu vou criar um projeto novo lá naquele botãozinho de mais, ó, no canto direito, tá? New File. Eu já expliquei para vocês, né, que o Figma, a gente pode usar ele para criar wireframes, e os wireframes eles podem ser interativos ou não. De preferência sim, né, porque o Figma ele é mais focado em interação, em protótipos interativos. Inclusive, quando eu finalizar aqui o meu projeto, eu posso clicar aqui em Share, por exemplo, e eu posso mandar o link aí para um cliente, para o cliente ver como é que está ficando. Mas enfim, vamos lá, vamos ver a interface aqui primeiro. Eu tenho aqui alguns botões com algumas ferramentas básicas. Deixa eu começar com a ferramenta mais básica, que é a de criar as telas do celular ou do computador. Até porque, né, celular, porque a gente pode projetar aplicativos, e também computador, porque a gente pode projetar sites, né? Então eu venho aqui, ó, onde está esse joguinho da velha, e clico em Frames, tá? Aí, ó, ele tem várias opções aqui para vários celulares. Na verdade, qualquer um deles pode funcionar para fazer um aplicativo, tá? Mas se tu quiseres fazer aí algo bem mais focado, sei lá, vai que um cliente de vocês tenha, por exemplo, o iPhone 8. A gente pode fazer no Canvas do iPhone 8. Então eu vou clicar aqui, ó, ele criou um Canva. Um Canva, na verdade, é um frame, né? É um quadro que simula a tela do iPhone. Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou clicar lá de novo em frame, ó, tá? Vou clicar em iPhone 8 de novo. Ele criou um novo, ó, tá? Ele vai criando vários. Vou lá, frame, vou clicar de novo e vou criando, tá? E a qualquer momento eu posso clicar aqui e simplesmente deletar este frame. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no lado esquerdo, ó. Nós temos os 3 frames que eu criei, ó. Eu vou clicar neste primeiro frame aqui. Se eu quiser, eu posso bloquear ele. Ó, não consigo mexer e nem deletar, né? Bem, agora eu vou botar só uma caixa aqui dentro para vocês verem o que vai acontecer, ó. Eu vou aqui na ferramenta de linhas, né? Tem retângulo, linha, flecha, elipse e aí vai. Vou clicar aqui em retângulo. Eu vou criar aqui uma caixa, ó, como se fosse o menu superior, tá? E eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V, ó. E vou diminuir esta caixa para simular os botões, por exemplo. Opa, deixa eu fazer o seguinte, ó. Tá cinza com cinza, né? Quando eu clico aqui em cima, não tem diferenciação. Então eu clico nessa caixa cinza. Aqui na direita tem as configurações dessa caixa. Por exemplo, em Fill eu tenho o preenchimento. Eu vou clicar aqui, ó, e vou trocar para outra cor. Sei lá, azul, por exemplo. Pronto, ficou azul. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para fazer uma cópia para botar do lado. Ou eu vou até deletar aqui para mostrar que eu podia fazer o Ctrl D de dado, né? Ele duplica, tá? D de novo, duplicou. Olha que interessante. Deixa eu desfazer aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl D, vou puxar para o lado, ele alinha automaticamente, né? E eu deixei numa distância tal. Agora, quando eu clicar em Ctrl D de novo, ele vai fazer uma cópia na mesma distância, ó. A mesma distância que eu deixei do outro ali, ó. Isso é muito legal do Figma, ele tem uma série de organizações automatizadas como esta que eu mostrei, tá? Agora eu posso com Shift, ó, eu clico Shift no teclado e clico nas caixinhas, selecionei as 3 caixas, ó. Ok, daí eu vou centralizar aqui. Perceba uma coisa, que todo esse retângulo aqui, todo esse frame, aqui no lado esquerdo, ó, nas layers, ou seja, nas camadas, né, eu tenho uma linha para este frame, e tudo que eu colocar dentro deste frame aqui, ó, ele aparece aqui, ó, tá? Isso aqui é importante, tá? Eu posso, por exemplo,
botar um elemento em cima do outro aqui, ó. Ó, o que que eu fiz? Eu puxei essa caixa para cima desses aqui, ó. Esta caixa é a caixa cinza. Então agora eu não consigo mais ver as caixinhas azuis. Então eu vou puxar de volta lá para baixo, ó, arrastei para baixo, agora eu consigo. Isso aqui pode ser importante em alguns momentos, tá? Bem, o que eu poderia fazer agora é selecionar tudo isso aqui, ó, Ctrl D para duplicar, puxo aqui para o outro frame, ó, e aí eu copiei, por exemplo, o meu menu, tá? Deixa eu selecionar isso aqui, Ctrl D. É claro que esse meu menu aqui está bem feio, né? Os botões não estão legais, mas isso aqui é porque eu só estou testando aqui com vocês. Isso aqui é uma coisa importante, ó. Quando eu fico pressionando espaço, percebam que a flechinha vira uma mãozinha. Daí eu clico com o mouse e arrasto, ó, eu consigo arrastar o espaço, tá, o painel, para lá e para cá. Isso aqui é muito importante em alguns momentos, tá? Pressionando o Ctrl, o CTRL, né, o Ctrl e a rodinha do mouse, ó, eu consigo dar zoom. Isso aqui também é bem importante, tá? Bem, ainda ali na ferramenta do retângulo, ó, eu vou em Place Image, que é para adicionar uma imagem do meu computador, tá? Eu vou ali, vou clicar ali naquela imagem, por exemplo, e vou clicar aqui, ó. Essa imagem está gigante, ó. Eu vou diminuir ela, um minutinho só. E aqui vai acontecer uma coisa interessante, ó. Se eu diminuo mais para horizontal ou mais para vertical, ele recorta a minha imagem, ó. A gente tem que cuidar isso, caso tu queira mostrar 100% da imagem, tá? Para não acontecer isso aqui, ó, a gente pode fazer o redimensionamento pressionando em Shift, tá? Bem, mas é melhor que aconteça isso aqui, ó, o recorte, do que deixar a imagem distorcida, né? Tipo, mais esticada para um lado ou para o outro. As pessoas ficam com o rosto esticado ou achatado, né? Aquilo ali é um cúmulo do amadorismo, então evitem fazer isso, tá? Bem, eu coloquei aqui a imagem, daí tem uma série de ferramentas aqui, eu posso chegar com o mouse aqui perto, ó, do cantinho, e se aparecer a flechinha curvada, né? Significa que eu posso girar, ó, por exemplo. Ou então, aquele círculozinho ali, ó, eu posso clicar para fazer com que a imagem fique redonda, por exemplo, arredondada, tá? Entre outras coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar essa imagem para cá, tá? E vou inserir uma outra imagem aqui, ó. Opa! Place Image. Essa imagem que eu vou colocar aqui, ela também é gigante. Então, em vez de eu dar um clique para ela ficar gigante assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vou dar um Place Image, clicar nela, e aqui eu já vou arrastar ela aqui, ó, para um tamanho que eu quero, tá? Aqui eu botei as pessoas. Vou fazer o seguinte, aqui é a página inicial, então eu vou lá em T de texto, vou escrever aqui, sei lá, Home, vou selecionar aqui no canto direito, né, na coluna direita nós temos as propriedades do elemento, eu vou aumentar aqui a fonte, vou centralizar, enfim, deixar negrito. Com a flecha preta aqui eu vou selecionar essa caixa, vou centralizar, enfim, vou organizar aqui os elementos, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer com que este menu aqui, ó, que esse botão leve para esta tela e este botão leve para esta tela, tá? E este aqui volte para a página inicial. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom em primeiro lugar, para ficar mais fácil. Eu quero escrever aqui dentro tela 1, tela 2, tela 3. Eu vou com Shift, ó, selecionar as 3 caixas e aumentar um pouquinho a altura delas, tá? A largura também aqui, para deixa eu centralizar agora. Com o T aqui, eu vou escrever aqui, sei lá, aqui vai ser Home. Home, ficou enorme, ó, eu vou selecionar então o texto e vou diminuir. É claro, eu não estou me preocupando aqui com cor, com a parte do design gráfico, tá? Porque eu só estou tentando explicar o mais rápido possível aqui para vocês. Aqui, ó, é para alinhar o verticalmente, ó, tá? Aqui horizontalmente, aqui verticalmente. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou Ctrl+D, né? Vou colocar aqui, vou botar, sei lá, tela 2. Deixa eu dar um Ctrl+D, puxar para cá, e tela 3, tá? Esses aqui são os meus botões. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, com Shift eu vou selecionar os 3 textos, aqui em Fill eu vou trocar para cor branca, pronto, criei contraste. E agora eu quero que este texto e aquela caixa lá, que ambos atuem como se fosse um elemento apenas, porque eles vão ser o botão,
tá? Eu quero clicar uma vez só neles e eles se transformarem num botão. Então eu tenho que selecionar o texto e com o Shift eu seleciono também a caixa lá no fundo, ó. Pronto, selecionei os dois elementos, ó. Ctrl Z aqui. E aí com o botão direito eu vou lá em agrupar aqui, ó. Group Selection. Pronto, agora eles atuam como se fosse um elemento só. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu posso fazer Ctrl G, pronto, agrupei. Que nem em Photoshop, né? Ou Illustrator. Ó, e Ctrl G, pronto. O texto ficou um pouquinho mais acima, não está bem centralizado, mas enfim. E agora que vai vir a parte interessante, ó. A parte da interação. Por enquanto eu estou só fazendo o layout, né? Ou seja, estou fazendo o design da minha tela. Aqui na direita, ó, vocês estão vendo, ó, tem o design, que é a parte que eu tô. Agora eu vou em Prototype, que aí sim é a parte da interação. Quando eu vou neste modo aqui, ó, eu vou, por exemplo, aqui ó, em tela 2, ó, quando eu chego perto da tela 2 com o mouse, ó, quando eu chego em cima, aparece essa bolinha branca. Eu clico nessa bolinha e arrasto até chegar neste frame, ó. Pronto. Eu clico aqui e faço a mesma coisa lá com a tela 3. Tá? Deixa eu ver aqui em Home se ele vem para ele mesmo. Acho que não. Não, ele não vem para ele mesmo. Bem, agora o que eu vou fazer? Para não precisar ter que reescrever tudo aqui ó, nestes menus, eu vou selecionar simplesmente eles ali, vou deletar, né? Eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl D. Opa! Vou arrastar para cá. E Ctrl D. Arrastar para cá. Até tem uma outra forma mais fácil de fazer isso. Tem uma forma de fazer com que toda vez que eu altero aqui, ó, esses outros itens eles se alteram automaticamente, mas eu vou ensinar uma outra hora para vocês, tá? Aqui é o Home, né? Eu não tinha colocado o Home para cá, então eu vou puxar o Home para cá. E lá também, ó, o Home para lá. Pronto. Bem, agora olhem só o que vai acontecer. Eu vou clicar lá nesse Play aqui, ó, o botãozinho de apresentar. Ele vai simular então a interação do meu aplicativo. Ó, eu vou lá em tela 2, vou em tela 3, vou em Home. Opa, aqui não funcionou o botão ainda, vamos ver o que aconteceu. O legal é que ele abriu numa nova aba, mas eu não preciso fechar esta aba e reabrir ela de novo. Não, eu venho para cá, altero o que tiver que alterar aqui, ó, e ele vai automaticamente atualizar aqui. Olhem só, na verdade eu tinha tentado fazer a conexão do Home para essa tela, mas eu acho que eu larguei errado o mouse aqui e não aconteceu isso. Isso é normal acontecer. Eu vou ali naquela bolinha então, vou tentar de novo aqui, ó. Agora eu acho que deu, tá? Vamos lá, ó. Home, funcionou. Então ele atualiza o protótipo de maneira automatizada. Bem, ainda no modo Prototype, eu vou fazer o seguinte, ó, tela 2, ele vem para cá. Agora, aqui no modo Design, ele mostraria as configurações gráficas, né, daquela caixa. Aqui no modo Prototype, ele mostra outra configuração, mostra a configuração relacionada à navegação. Ó, vou botar aqui, ó, Show Prototype Settings, ok. Agora eu clico nesta linha aqui, ó, tá, nessa navegação, e aqui tem as configurações dessa navegação. Por exemplo, a animação, ele está no instantâneo. Eu vou trocar para Slide In, por exemplo. Aqui ele mostra uma previsão de como vai ficar, ó, tá? E aqui no Home, eu vou clicar ali, ó, e também vou botar Slide In, tá? Só tem uma diferença, né? Entre esse Slide In aqui e aqui, ó, o que muda é o movimento para a esquerda ou para a direita, que eu altero aqui, ó, nessas faixinhas, ó, tá? Deixa eu clicar esse aqui para a direita e este aqui já está para a esquerda. Vamos ver se está certo isso. Então, ó, tela 2, Home. Eu acho que está errado, eu acho que pro tela 2 ele devia vir da direita. Então eu vou lá e vou alterar, ó. Então este aqui, ó, ele vai para cá e este aqui vai para lá. Vamos testar agora. Então, tela 2 e Home, ó. Agora sim, porque daí segue uma ordem de navegação da esquerda para a direita, né? Tem outros movimentos também. Em vez de Slide In, tem Move, tem, entre outros, tem Push, que é para dar ideia de notificação, entre outras coisas, tá? Isso aqui é o básico do básico que eu ensinei para vocês. Tem algumas coisas mais avançadas que vocês podem aprender nos outros vídeos, tá? Mas só com isso que eu ensinei para vocês, vocês já conseguem fazer várias coisas. E aí a gente pode tentar já simular o protótipo
de um aplicativo de uma maneira bem simples, tá? Só para finalizar, umas coisinhas um pouquinho mais avançadas aqui, uma coisa que é muito legal do Figma é isso aqui, ó. Eu vou aqui no menu e vou lá em plugins. Os plugins, eu posso adicionar plugins, tá? Eu adicionei esses aqui que eu achei mais interessantes. Plugin é como se fosse funcionalidades extras criadas por pessoas de fora da empresa Figma. São pessoas desenvolvedores, que desenvolvem por conta própria e botam ali numa lojinha do Figma. E a maioria dos plugins ali, tudo são gratuitos. Tem uns aqui que são muito legais. Por exemplo, um que eu gosto muito é este Unplash aqui, ó. Eu vou abrir, eu cliquei nele, ó, vai abrir uma janelinha daqui a pouco. Aqui, ó. Tá? Olhem que legal. Eu vou fazer o seguinte, primeiro lá em cima, eu vou criar umas caixinhas. Vou criar uma caixinha aqui. Eu vou pressionar Shift para fazer uma caixa perfeita, um retângulo perfeito, tá? Então eu vou dar um Ctrl D para duplicar e puxo para o lado. Ctrl D de novo, ó, fez automático na distância, né? Agora eu seleciono as três e dou Ctrl D, puxo para baixo. Ctrl D de novo, ó. Daí eu fiz um grid, né, uma grade de imagens. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia inserir uma imagem dessas pessoas, ó, em cada uma dessas caixas aqui, para simular perfis de pessoas, né? Vocês lembram que quando eu inseri a imagem, eu fui lá em cima e fui em Place Image. Mas eu posso botar a imagem pressionando na caixa aqui, ó. Opa, pressiono uma vez a caixa. E em vez de preencher com esta cor aqui, ó, né? Uma cor sólida, eu posso clicar aqui nas configurações da cor, ó, do preenchimento, na verdade. Tem degradê radial e tem imagem. Ó. Eu posso pegar e escolher uma imagem. Eu clico aqui, ó, Choose Image, e eu posso pegar as imagens dos retratos ali, enfim. Eu podia botar a imagem de uma pessoa só ali, né? Tá. Mas imagina fazer isso para cada uma dessas caixinhas aqui. É muito trabalhoso. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas 9 caixas e neste plugin aqui eu vou clicar em retrato aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente adicionar para mim retratos aleatórios de pessoas nessas caixas. 1, 2, 3 e... foi, ó, adicionou. Ó que legal, né? Podia ser outras coisas, ó, comida, tecnologia, arte, planta, entre outras coisas. Então isso aqui é só um exemplo de várias possibilidades que os plugins nos trazem, tá? Por exemplo, ó, eu tenho o Iconify, que é para fazer quase que a mesma coisa, só que com ícones. Ele tem milhões de ícones gratuitos aqui. Eu vou botar Home, por exemplo, clico em Find Icons, encontro vários ícones de casinha, né? E aí, ó, eu vou escolher uma das casinhas, essa aqui, por exemplo, e eu arrasto ele para dentro. Ficou enorme aqui, mas eu posso simplesmente diminuir com Shift, né? Para ficar na proporção correta. Enfim, isso aqui podia virar um botão, enfim. Ou até um ícone aqui na minha página, por exemplo. Tá? E aí eu vou montando o meu protótipo. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de protótipo, um outro protótipo que eu já tinha feito num outro momento, por exemplo. Este aqui, ó. Isso aqui eu fiz um tempo atrás só para ensinar os alunos de uma disciplina uma vez. Enquanto eles faziam trabalho em aula, eu fui fazendo o meu aqui. Eu simulei um aplicativo de mensagens, de cartas para amigos, ó, tá? Deixa eu dar um play aqui para vocês verem como é que ficou mais ou menos. Então, eu botei várias imagens, né? Eu botei aqui embaixo, ó, deixa eu voltar lá para vocês verem, ó, ali, ó, eu botei uma caixinha com uns ícones que simulam os ícones do Android, por exemplo, né? Então, ó, menu, eu clico aqui fora, menu fecha, tá? Eu vou lá em amigos, tá aqui meus amigos, vou clicar num amigo aqui, ó, eu fiz abrir aqui uma caixinha, ó, tá? Eu posso clicar no coraçãozinho, agora sim, ó, tipo preferido, né? Deixa eu ver se eu adicionei ação aqui, não adicionei outras ações ali. Como é que se escreve mensagem para essa pessoa? Eu não lembro, isso aqui faz alguns anos que eu fiz. Deixa eu ver aqui, ó, cartas, clico em cartas. Dá para fazer para arrastar, ó, né, uma imagem grande, por exemplo. Por exemplo, onde é que é interativo aqui? Onde é que eu botei interação? Caso eu não saiba, basta eu clicar em algum lugar que provavelmente não tem interação, ó, que ele deixa em azul
todas as partes que tem interação. Então eu botei lá no menu, botei neste botãozinho de voltar e botei nesta área aqui. Ó. Então vou clicar nesta área, ele simula a abertura de de uma carta, por exemplo. Ó, abrir. Abriu a carta. Tá? Enfim. Deixa eu ver. Voltar. O voltar funciona. Voltar. Opa. E aí eu simulo então um protótipo de um aplicativo e mando para o cliente testar. Ou então, se eu quiser ser mais profissional ainda, eu faço um grupo de usuários para testar o meu aplicativo junto com eles. E eu posso fazer uma série de testes sistemáticos. Por exemplo, eu posso determinar alguns objetivos. Fulano de tal, por favor, tente escrever uma carta, tente encontrar tal usuário, tente fazer isso, tente fazer aquilo. E aí eu vou determinando, ou melhor, eu vou observando para ver se o meu usuário tester consegue fazer o que eu quero que ele faça, né? E se ele consegue fazer de forma eficiente. E aí, a partir desses resultados deste teste, eu volto aqui para o Figma e continuo ajustando o meu protótipo, tá? Enfim, eu ensinei as coisas mais básicas do Figma, dá para fazer muito mais coisas aqui, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo.